Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo de devocional. Se você está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever e se você curtir este vídeo, copie o link e manda para todos os seus amigos. Hoje eu quero falar com você sobre desistência e a ordem para mim e para você é: não desista. Nessa luta que você está passando, nessa correria que você está fazendo, sabe, nos seus estudos, seu trabalho, sua família, seu ministério, o que eu tenho para dizer para você hoje é: não desista. E eu vou trazer para você aqui 3 chaves para te ajudar a não desistir. Primeiro eu quero contar para vocês algumas experiências que eu tive. Eu lembro na minha adolescência, quando eu estava buscando estudar, buscando conhecimentos para me profissionalizar, e eu fiz inscrição para o ETEC, sabe o ETEC? Fiz lá a inscrição, fiz a prova, passei na prova numa boa colocação e no dia de fazer a matrícula, eu estava saindo do trabalho para poder ir até Mogi das Cruzes, onde eu ia fazer a matrícula na ETEC de lá, e eu fui procurar dinheiro para pagar a passagem e a hora que eu olhei eu falei: nossa, não tenho 1 centavo no bolso. Então eu fui para poder sacar dinheiro no caixa eletrônico. Quando eu cheguei lá, o pessoal estava trocando, sabe, retirando dinheiro e tudo mais, todo aquele negócio, e eu não quis esperar e eu acabei desistindo. Eu falei: eu vou em outro dia. Pois é, perdi uma grande oportunidade, porque a matrícula era só até aquele dia. E aí eu tive que fazer um curso pago. Por 2 anos eu paguei por ter desistido de ir aquele dia fazer a minha matrícula. Então essa foi uma experiência frustrante que eu tive por eu ter desistido naquele dia. Mas eu também tenho experiências boas de persistência, onde eu colhi muitos frutos por não ter desistido. Eu também fiz o curso do Senai, e eu lembro que eu morava lá em Mogi, lá em Jundiapeba, fiz também a inscrição, fiz a prova, passei, e quando eu passei na prova, o que eu ouvia dentro de casa é: mas como que você vai fazer para poder ir para o Senai? Como que você vai fazer para ir para esse curso? É muito longe, você não tem dinheiro para pagar a passagem e tudo mais. Eu falei: não, eu vou ir, eu vou dar um jeito, de alguma forma eu vou fazer. E aí todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu pegava a minha bicicleta e vinha. Era um pouco mais de 10 quilômetros, eu vinha para o curso. Durante 2 anos eu fiz esse processo. Dias de chuva, eu lembro que eu pegava e colocava meu uniforme dentro de uma sacolinha, junto com o meu material, amarrava, protegia bem, colocava dentro da mochila e vinha na chuva. Quando chegava aqui, me trocava, colocava o uniforme e ia para o curso. Durante 2 anos foram muitos dias difíceis. Quantas vezes o pneu furou no meio do caminho, quantas vezes eu fiquei cansado, porque o percurso não era tão longo, mas era razoavelmente longo, principalmente com material nas costas e tudo mais. Mas eu persisti e fui até o fim. E trabalhei anos na indústria, graças ao curso que eu fiz no Senai. Colhi muitos frutos, conquistei muitas coisas, porque eu não desisti, eu persisti. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A ordem é não desistir. Cara, eu quero te trazer aqui um conhecimento, algo que a Bíblia diz sobre mim e sobre você. O diabo, ele não pode nos derrotar, porque a Bíblia diz que nós somos vencedores. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, dizendo: olha, nós vamos enfrentar a morte, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Ele não está dizendo que a gente não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Ele diz: olha, vamos enfrentar a morte, mas somos mais do que vencedores. O próprio Jesus disse: olha, vocês vão ter muitas aflições no mundo, mas fica de boa, fica tranquilo, eu venci o mundo. João escreve dizendo assim: olha, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, vocês têm a palavra de Deus em vocês e vocês já venceram o maligno. Ou seja, a Bíblia nos coloca numa posição de vencedores. Ou em Romanos 8 nos coloca até como mais do que vencedores. Então o diabo não pode nos derrotar. Embora o diabo não possa te derrotar, ele sempre vai tentar te fazer desistir. Então o que a gente precisa entender aqui hoje? Que a vida é um jogo que precisa ser jogado. A vida é um jogo e se não for jogado, você perde. A única maneira de você perder esse jogo é você desistir do jogo. É por isso que eu quero falar com você aqui hoje sobre não desistir. Você precisa permanecer.
Você precisa continuar. Tem um cara que a gente conhece muito na Bíblia, que é José. José entrou nesse jogo da vida. Ele recebeu uma promessa de que um dia iria governar. Deus falava com ele através de sonhos. Só que José não dá um salto da promessa para o cumprimento, do sonho para a realização, porque isso não existe. Entre o sonho e a realização, entre a promessa e o cumprimento, existe algo chamado processo. Não tem como dar um salto do sonho para a realização. O processo é indispensável. Você vai precisar passar pelo processo. Não dá para desistir, é preciso continuar. Só alcança a coroa da vitória, só pega o troféu de vencedor quem vai até o fim da corrida. Então, o que eu quero dizer para você hoje é: não desista. Eu insisto com você, não desista. David, mas você não sabe como que estão as coisas no meu casamento. Não desista. Mas no meu trabalho está muito difícil. Não desista. Os meus estudos eu não estou aguentando mais. Você aguenta mais um pouco, vai. Não desista. Ah, mas o meu sonho, o meu projeto. Não desista, continua. O Deus que te deu a visão, que te deu o sonho, que fez a promessa, vai te sustentar durante todo o processo. Você vai chegar lá. Por isso eu quero trazer para você aqui 3 chaves que podem te ajudar a continuar, a não desistir no meio do processo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, por favor, em Efésios capítulo de número 6, verso de número 10, 11, 12 e 13. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes, grife aí a palavra firmes, contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso de número 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo. Eu quero declarar aqui, quero que você repita isso comigo. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Como não desistir? Como não desistir? Então eu quero que você anote isso agora. Primeira chave para você não desistir. Busque força no Senhor. Tem muita gente frustrada porque está tentando passar pelo processo com as suas próprias forças, porque está tentando guerrear as lutas da vida com as armas que tem nas mãos, com conhecimento, com sabedoria humana, com esforço humano. E deixa eu te dizer, isso é inútil. Precisamos buscar a força no Senhor. Olha o que Paulo nos ensina no verso de número 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Jesus é a fonte de toda a força que você precisa para continuar nesse processo, para passar por esse processo e tomar posse da sua vitória. A vitória já foi liberada sobre a sua vida, você só precisa alcançar e tomar ela para você. É como se você estivesse em uma corrida, aonde a vitória já foi garantida, mas você só pega a medalha, o troféu, se você ultrapassar a linha de chegada. E às vezes no meio dessa corrida você pode se sentir cansado, você pode se sentir afadigado, mas aí, meu irmão, você se lembra que o Senhor é a sua força, que nele você encontra a força para ir até o fim dessa corrida. Não desista. Segunda chave que eu quero entregar para você aqui, para que você não desista no meio do caminho, para que você persista, para que você não pare no meio do processo é: entenda que a luta é espiritual. A gente precisa entender que a nossa luta, ela não é natural, ela é espiritual. Paulo nos diz isso aqui no verso de número 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tem muita gente que precisa entender, meu irmão, que está lutando do mesmo lado. Tem uma galera na sua casa que precisa entender que nessa luta vocês estão do mesmo lado. Tem uma galera no seu ministério que precisa entender que nessa luta espiritual a qual todos nós passamos, nós estamos do mesmo lado, vocês estão do mesmo lado. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra o líder, não é contra o liderado, não é contra o pai, não é contra a mãe, não é contra o filho. A nossa luta é contra forças espirituais malignas. É por isso que para lutas espirituais, nas regiões celestiais, nós precisamos usar as armas corretas. E aqui eu entro no meu terceiro ponto, a terceira chave para você não desistir. A terceira chave é: use as armas que Deus te deu. Você vai se cansar e se frustrar se você continuar tentando usar armas naturais em batalhas espirituais. Paulo deixa bem claro para a gente, a nossa luta é contra os seres malignos espirituais. Tá, e como que eu luto essa luta? Como que eu vou para cima nessa guerra? Verso de número 13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus. Não são armas naturais, mas são armas espirituais. Paulo está preso em Roma e ele está escrevendo essa carta aos Efésios. E eu imagino que ele deve ter olhado para algum guarda que estava ali fazendo a segurança da sua cela. E ele começa a imaginar uma guerra, uma batalha. E como que a gente deveria estar preparado para essa guerra, para essa batalha espiritual? E olhando para o soldado, para o guarda que estava ali, ele tem um insight, uma ideia e diz, é isso. E ele começa a descrever a armadura, as armas que nós devemos usar nessa luta. Ele diz, isso é um capacete da salvação, porque seja qual for a luta que você entrar, se você entender que você está salvo, você vai saber que o diabo não pode fazer nada contra você. Vistam a couraça da justiça, para que você saiba sempre que Jesus é a tua justiça, que Ele já nos justificou. Vistam o cinturão da verdade, para que você caminhe sempre na verdade, e quando o diabo te atacar, quando os demônios te atacarem com mentiras, que você tenha sempre em mãos ali a verdade te protegendo. Que vocês tenham as sandálias do Evangelho da Paz, sabendo que já não há mais inimizade entre vocês e Deus, mas que há paz entre o homem e Deus através de Cristo. Que vocês tomem ali nas mãos o escudo da fé, para quando vierem os dardos inflamados do maligno, que a fé seja sempre a sua proteção. Tomem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque é com ela que nós vamos vencer. Paulo nos reveste de armas espirituais, nos ensina a nos revestir de armas espirituais e não naturais, porque a nossa luta não é natural, ela é espiritual. Depois de tudo isso, ele nos mostra onde acontece essa luta. E ele vai falar sobre oração, ele vai dizer, orem em todo tempo, orem por todos os santos, orem por mim, porque é na oração que acontece essa batalha. Então eu quero deixar para você aqui esses 3 pontos, as 3 chaves para você não desistir nesse processo, porque eu quero que você chegue até o fim. Talvez o que você está vivendo agora pareça uma história de terror, mas eu quero dizer que essa história um dia vai se tornar um grande testemunho, que vai ser anunciado para que outras vidas sejam edificadas. Fica aqui para você essas 3 dicas. Primeiro, busque força no Senhor. Segundo, entenda que a luta é espiritual. Não é contra pessoas, é contra espíritos malignos. E terceiro, use as armas que Deus te deu. Assim, você vai seguir firme nessa caminhada de fé, tomando posse da sua vitória, que está logo ali, está chegando, eu sei disso, está chegando a vitória de Deus para a tua vida.
logo você vai contar o testemunho. Eu creio. Você crê? Que Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, assim como me edificou enquanto eu estava fazendo. Se você curtiu, não esquece, manda aí para os seus amigos para edificá-los também. Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu, galera.